Sonic Racing Crossworlds foi lançado alguns meses atrás para o Nintendo Switch 1 e agora a SEGA lançou o update para o Nintendo Switch 2. Eu tenho algumas coisas para falar da versão desse jogo aqui no novo console da Nintendo, então se liga aí que é no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, então você já sabe, né? Like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, hype o vídeo, comenta alguma coisa aí e bora lá falar de Sonic Racing Crossworlds no Nintendo Switch 2. Agora sim, o jogo tá rodando melhor? Agora sim a resolução tá boa? Bom, vamos lá. Para você que não ouviu nada a respeito do jogo ainda, só vou te dar um pouquinho de contexto de como é que foi meio, não digo conturbado, mas como é que foi meio diferentão o lançamento desse jogo aqui no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2 principalmente. Enquanto eu tô falando, eu tô deixando rolando para vocês aí as capturas do Nintendo Switch 1, tá? Na verdade, o jogo está rodando diretamente do Nintendo Switch 2, mas o jogo é de Nintendo Switch 1, como assim, Marcel? Pois é, Sonic Racing Crossworlds foi lançado para o Nintendo Switch 1 e 2, mas para o Nintendo Switch 2 apenas a versão de Nintendo Switch 1 estava rodando por meio da retrocompatibilidade. A versão de Nintendo Switch 2 ela tinha sido postergada até o dia 5 de dezembro de 2025. E até então eu estava jogando o jogo no Nintendo Switch 2, mas rodando a versão de Nintendo Switch 1, como eu acabei de falar, onde a gente pode perceber que a resolução estava bem baixa, mas a performance do jogo estava muito boa. E para quem não conhece Sonic Racing, pô, você deve estar vivendo numa caverna, né? Mas é um jogo lá do estilo Mario Kart, com suas diferenças, mas ambientado ali na franquia Sonic. Inclusive agora é legal que também tem outros personagens participando, outros personagens da SEGA, de outras franquias, como Joker de Persona, Bob Esponja, que todo mundo já conhece, tem até o Ichiban da série Yakuza correndo com seu carro por aqui. Mas vamos lá, falando do jogo em si, como eu falei, o jogo conta com gráficos bem bonitos, mas no caso da versão do Nintendo Switch 1 é bem visível a baixa resolução, e fica bem claro também que o pessoal da SEGA, cujos mesmos eu tenho que agradecer porque foi eles que me enviaram aqui do jogo para que eu pudesse testar e fazer esse conteúdo aqui para vocês, então muito obrigado aí a galera da SEGA Brasil. Mas fica bem claro o trabalho que o pessoal da SEGA teve que fazer para que o jogo rodasse de forma satisfatória no Nintendo Switch 1. Porém, quando colocamos o game no Nintendo Switch 2, a primeira sensação que eu tive foi de que sim, o jogo não ganha basicamente nenhuma vantagem em rodar no console mais recente da Nintendo, isso obviamente graficamente falando. Já no quesito de performance a coisa muda um pouco com o game rodando muito bem, sem nenhum tipo de engasgos no Nintendo Switch 2, coisa que eu ouvi muita gente relatando alguns engasgos e até mesmo queda de frames ali no Nintendo Switch 1, isso não ocorre no Nintendo Switch 2 com a versão do Nintendo Switch 1 rolando. A jogabilidade do game se diferencia bastante, tá, de Mario Kart, apesar dos jogos serem parecidos, a galera misturar muito e falar que um é cópia do outro, não, os jogos se diferem bastante em seus pontos de jogabilidade. Um dos pontos que eu acho legal ressaltar para vocês é o próprio Drift, que está disponível nos dois games. Porém, no Mario Kart você aperta o botão, dá o pulinho, seleciona para o lado que você vai e fica por ali. No Sonic você pode corrigir essa trajetória sem perder a barrinha que você está enchendo do boost, o que é bem legal. Mas contrapartida, eu sinto que enquanto a gente faz o drift, parece que a gente não tem muita tração, parece que o carro desliza no asfalto, não tem aquela... tipo aquele atrito com o terreno, sabe? Tipo, eu sinto bastante esse atrito, tipo de pneu e asfalto, pneu e terra no Mario Kart, e aqui parece que o carro mais desliza sem ter esse atrito, entende o que eu quero dizer? Sonic Racing Crossworld permite que o jogador personalize os seus veículos em várias partes, desde cor, roda e até mesmo os perks. Esses perks eles são adquiridos conforme você vai avançando no game. Você vai ganhando uns cardzinhos, vencendo adversários ou até mesmo completando os campeonatos, e esses cards você também usa tanto para subir de nível como para comprar outras coisas que você coloca nesses perks. Então, por exemplo, eles chamam, na verdade, esses perks eles chamam de plates, né, como se fosse a placa do carro. Então, tipo assim, você pode equipar alguns perks na placa do seu carro que vai te dar alguns benefícios. Por exemplo, um dos que eu uso bastante é um que faz a barra de boost quando você está dando drift encher mais rápido. E tem vários outros que também diferencia, faz com que cada kart, cada jogador com cada carro tenha um perk diferente e, obviamente, vantagens e desvantagens, o que torna a coisa bem legal. E mais do que legal pra mim, na minha opinião, é aquela coisa que eu falei igual na época lá do Mario Kart.
Falta o quê? A sensação de que cada veículo ali na corrida é único. E aqui você tem essa sensação. A tela de seleção de personagens por aqui também é bem vasta, com vários personagens marcantes, como eu falei, e outros personagens de outras franquias, como eu falei também no início do vídeo. Então também é mais um ponto positivo para Sonic Crossroads. Bom, mas vamos lá, como eu falei também no início do vídeo, até esses dias eu estava jogando no meu Nintendo Switch 2 a versão de Nintendo Switch 1 rodando via retrocompatibilidade, porque ainda não tínhamos ali a versão de Nintendo Switch 2, que foi lançada agora recentemente, 2 dias atrás da gravação desse vídeo. E se você, assim como eu, tiver a versão de Nintendo Switch 1, você não precisa comprar o jogo novamente, você pode somente fazer um upgrade, cujo mesmo está custando R$50 para você fazer o upgrade de melhorias e pegar a versão de Nintendo Switch 2. E foi exatamente o que eu fiz. Eu já comprei o pacote de melhoria, fiz esse update e agora sim, a versão que está rodando aí para vocês desde a hora que eu comecei a falar aqui do Nintendo Switch 2 é a versão de Nintendo Switch 2. E eu acho que é bem clara a diferença, né? A gente tem o jogo rodando aí, obviamente, numa resolução bem maior. Eu não tenho medidor de resolução aqui, como eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos, eu vou mais pela experiência do que pelos números de fato. Mas enfim, ele está rodando uma resolução muito superior à que estava rodando anteriormente no próprio Nintendo Switch 2, rodando a versão de Nintendo Switch 1 via retrocompatibilidade, como mencionei anteriormente. Os FPS também estão ali bem próximos dos 60 FPS, se não forem realmente 60 FPS. A diferença é gritante, ela é brutal. Graficamente falando, além da resolução, você pode ver nos modelos dos personagens, nos modelos dos veículos e até mesmo nas pistas, tipo água, iluminação e tudo mais, que tudo está muito melhor na versão de Nintendo Switch 2. Por fim, Sonic Racing Crossroads é um bom jogo de corrida? É sim, galera, ele é um jogo bem legal com vários modos de jogo diferentes e, como eu falei, tem muita customização legal para você fazer, tanto nos veículos, seja visuais como com os perks. É um jogo que te faz querer voltar a jogar, é um jogo que conforme você vai jogando, você vai ganhando sempre mais coisas. Então, diferentemente de Mario Kart World, é um jogo que te incentiva a continuar jogando. E isso foi uma coisa que eu senti muita falta em Mario Kart, porque, por exemplo, a gente abria lá as roupinhas, é só pegar o Burger. Pô, devia, sei lá, mano, pra pegar as roupinhas, a gente desbloquear elas lá no mundo aberto, fazendo as missõezinhas ou alguma coisa. E não é assim, é mais fácil. A coisa mais legal que se tem para desbloquear lá são as roupas e elas são as mais fáceis de serem desbloqueadas. Então meio que falta, pra mim pelo menos, um pouco daquele negócio de objetivo, né? Pra você seguir jogando, continuar jogando. É óbvio que o modo eliminatória por lá é muito legal e eu continuo jogando justamente por conta dele. Ainda mais agora, depois de todos esses updates que melhoraram bastante o jogo. Mas aqui, em Sonic Racing Crossroads, a SEGA faz isso de uma forma muito boa. Uma forma muito legal e meio que orgânica, sabe? Faz com que o jogador realmente queira continuar jogando. Queira continuar evoluindo, subindo de nível, ganhando mais tickets, comprando mais habilidades, desbloqueando personagens, desbloqueando veículos. Então tem muita coisa bacana embutida nesse jogo aqui. Ele vale a pena sim ser jogado, tanto no Nintendo Switch 1 com algumas ressalvas, como as mesmas que eu falei para vocês, baixa resolução, queda de FPS e tudo mais, mas o jogo ainda assim diverte. Já no Nintendo Switch 2, com certeza é uma compra muito mais positiva, é uma compra muito mais acertada, já que o jogo roda muito bem, como eu falei, é bonito, roda com 60 FPS ou bem próximo disso, eu não senti engasgos nem nada. Acho que o único defeito que eu colocaria seria alguns pop-ins, né, no draw distance, quando você olha lá na frente, você vê uma coisa ou outra, bem pouco, tá? Não é algo assim exorbitante, exuberante que você vai ver a todo tempo, mas bem pouco você vai ver um popinho aqui, um popinho ali, sabe aquelas coisas surgindo no cenário do nada? Você enxerga uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas é bem pouco. Mas já que o jogo se trata de um jogo de corrida, é um negócio rápido e você tá ali com personagens jogando itens aleatórios pra te sacanear e tudo mais, várias das vezes, na verdade, cara, a maioria das vezes você nem vai perceber isso daí. Porque, como eu disse, é um jogo de corrida, você tá ligado ali em fazer a curva, em coletar os rings, em pegar power-ups pra atacar nos inimigos e por aí vai. Então você acaba se distraindo com outras coisas e não fica olhando assim o draw distance para procurar defeitos. Então para mim sim, Sonic Racing Crossroads
É um baita de um game, cara, principalmente agora em sua versão do Nintendo Switch 2. Mas me diz aí se você jogou a versão de Nintendo Switch 2 ou a versão de Nintendo Switch 1 e o que é que você achou. Se você jogou nas outras plataformas também, põe aí embaixo qual foi a sua experiência com o game. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Espero ver você no próximo vídeo, um grande abraço e ó, tchau!